gente fala de Universidade Federal, né, ministro? A gente tem que lembrar que, além de ensinar os alunos, elas são os grandes centros de pesquisa acadêmica. Se não me engano, 90% de toda a pesquisa no Brasil é feita nas universidades, na academia. Então, a gente está falando sobre futuro também, sobre desenvolvimento científico, produtividade, sobre salto tecnológico no Brasil. Então, isso implica muito no Amanda, nosso mas aí, futuro. se você me né? permitir, Quando a gente financia as universidades... Amanda, mas aí o que acontece? É tudo número, métrica, gestão. Me mostra a pesquisa. O Brasil, eles alegam que está gerando muita pesquisa. A gente é o 13º lugar no mundo que mais produz pesquisa científica. Só que a gente produz muito. Tem coisa boa também. Claro. Só que está diminuindo. E o que está aumentando, e aumentou muito, foi lixo. O senhor via isso na Unifesp? Porque o senhor vem da academia, muito, né? Assim, muito. Mas bons pesquisadores, Bons pesquisadores, sérios, mas você vê o quê? Você houve, sim, um crescimento gigantesco das universidades federais, com baixíssimo critério e sem ter o comprometimento com entrega de resultado. Eu te dou argumentos, mas do começo, meio e fim. A gente está em produção científica em 13º lugar. Em produção de impacto, isso é, que reverbera, que tem uma citação. Eu escrevi um paper que foi citado, que gerou a cura de alguma coisa, ou que foi utilizado na pesquisa que gerou a cura de alguma coisa, né? O impacto disso. A gente está do fundo para cima, lá entre os 5 piores do mundo. Porque as universidades de fora têm muito mais financiamento que a gente, né? Se a gente pensar num financiamento de uma universidade americana ou europeia... Quem mais? Quem mais? Não sei, as universidades europeias, a gente teve aquele ranking que saiu o semana orçamento passada. das universidades brasileiras não é pequeno, é grande. O quanto a gente gasta? Veja, então, só isso, você me perguntou o legado. Só o fato de a gente estar discutindo isso aqui, né? O fato, a gente está no fundo do poço, está na lama. E a gente está gastando rios de dinheiro com a educação no Brasil. Bilhões e bilhões. Só para você ter uma ideia, no governo federal hoje a gente tem 600 mil funcionários civis na ativa. 600 mil. Metade está no MEC. 300 mil no MEC. 300 mil é o tamanho de uma força armada grande. É um dos maiores orçamentos da esplanada, né? Da sua pasta. 300 mil. Desses 300 mil, 100 mil foi o crescimento nesses poucos últimos anos do PT. Teve um crescimento vertiginoso. Amanda, quantas horas de aula um professor desse, que é o herói, que segura na canetinha com o aluno e ensina ele a fazer a letrinha, quanto ele ganha por mês? R$ 2.100 na média do Brasil. Tem lugar que é 1.300. E o professor universitário, o senhor já disse, ganha pelo menos 15 mil. E o professor do ensino fundamental, ele tem que passar, no mínimo, 20 horas dentro da sala de aula, dando aula. Isso vai ser revisto? O senhor vai propor uma Deixa eu valorização? terminar os números, porque é importante a pessoa ter dimensão. A gente está começando, então, veja, você me perguntou do legado. E eu estou te dando números que são ruins de olhar. Essa que é a verdade, Amanda. Quando a gente olha, a gente desconstrói. Muitos amigos que são de esquerda, que falam abobrinhas e absurdos, e a gente começa a se deparar com uma verdade feia. Qual é a verdade feia? A gente escolheu muito mal onde alocar os nossos recursos. A gente está dando muito dinheiro para funcionário público que dá pouca aula, 8 horas de aula por semana. Amanda, 8 horas por semana que ele tem que dar de aula. É uma vez por semana que tem que ir à faculdade para dar aula. Ganha de 15 a 20 mil. Mas ele pesquisa. Tá bom. Se pesquisar, pode continuar dando 8 horas. Publicou um paper esse semestre, numa revista boa. Não no Grama, não no Diário do Centro do Mundo. Uma revista científica, com impacto científico bonito. Pode continuar no próximo semestre, dando 8 horas de aula. Meu Deus do céu, Amanda. A quantidade de coisa que a gente faz, ou que não faz, tem uma série de departamentos e cursos que foram criados sem nenhum aluno. Tem 20 professores em departamento, um monte de departamentos sem aluno nenhum. Quanto ganha um professor desse com dedicação exclusiva se tiver doutorado? De 15 a 20 mil reais por mês. Aí você junta esse exército e a gente vê o resultado. Sendo que, para o ensino superior brasileiro, 80% está na universidade privada, 17% está nas federais. Então, o que acaba acontecendo é que todo o dinheiro que a gente precisava usar para resgatar... Aí vamos começar.
Primeiro, o filho do pobre chega no primeiro aninho sem saber segurar na caneta. Você tem já filhos? Eu estou grávida, vou ter o meu primeiro. Então você vai ver como é difícil essa coordenação motora fina de segurar no lápis, escovar os dentinhos. Eu acho que você não tem idade, mas eu lembro, o pessoal da roça não sabia segurar na escova de dente ou segurar no lápis, eles não desenvolveram a coordenação motora fina. O filho do pobre chega sem esse básico do babebi bobu, da letrinha, de desenhar no giz de cera, primeiro ano. Agora, ministro, por outro lado, os críticos o apontam também como um dos ministros da chamada ala ideológica do governo. E quando o senhor entra nesses embates muito fortemente contra as universidades, contra o que seria um legado do PT, o que o senhor chama de má alocação dos recursos... Desculpa, não é o legado do PT, não. Esse legado... O aumento de gastos, né, no ensino superior, uma escolha por alocar os recursos, principalmente no ensino superior. Essa tragédia começou antes. Mas mais do que isso, só para terminar minha pergunta, algumas declarações polêmicas que o senhor tem feito, e isso não desvia muito a atenção e tira energia do que deveria ser o ponto fulcral da educação, como o senhor mesmo sugere, que é um investimento, uma atenção principalmente para a educação básica, onde está o principal gargalo da educação, quer dizer, não torna um problema ainda mais ideológico, é uma ideologia com sinal invertido, uma ideologia que se retroalimenta? Onde foi que eu falei alguma coisa de fazer ideologia com as crianças? O senhor disse que é preciso desconstruir e combater uma ideologia. Aí essas pessoas Sim, da esquerda vão achar que o senhor lógico, tem a ideologia não é para ensinar inversa. Ideologia do oprimido na escola, é para ensinar a ler, escrever e fazer conta. A gente quer trazer, por exemplo, no Programa Nacional, Política Nacional de Alfabetização, que a gente apresentou há mais de 100 dias e está implementando esse ano, e o ano que vem vai ser utilizada, adote o modelo que você quiser, desde que tenha estudo científico mostrando que dá certo. Se não tiver, não pode. O que você quiser. Objetivo, criança, isso estudo científico, está aqui. Criança que tem contato cedo com a parte educacional tem um desempenho muito melhor ao longo da vida. E o investimento, o gasto que você faz no começo, tem um retorno muito maior do que você faz com 15, 16 ou 20 anos. Isso é a curva de Heckman, que é prêmio Nobel de Economia. Então, assim, isso não tem nada de ideológico, isso é científico, é ciência. Aí você pode me argumentar. Mas, né, existe o pessoal de esquerda, e existe, porque eu fiquei chocado quando eu comecei a escutar isso, que é Herbert Marcuse, que é um dos ideólogos da escola de Frankfurt, de esquerda, que fala, a ciência é burguesa. Pô, mas então eu sou ideólogo, eu quero implementar critérios científicos no ensino das nossas crianças. Se isso é ideologia, pode me chamar de ideólogo. Ministro, a gente sabe Deixa eu só dar mais um parênteses. Dessa derivada, porque o que acontece? Quando a gente começa o confronto, e se você notar no Congresso, quando você vê os embates, eles até pararam de me chamar, porque se pararam de me chamar é porque, né, o senhor foi para o embate na última vez que teve lá. Estão perdendo. Então, veja, quando a gente vai para a razão, né, se A igual a B, B igual a C, então A igual a C. Isso é lógica. Isso é critério científico. 2 mais 2 igual a 4. A matemática está a serviço do imperialismo. Eu sou a favor da matemática. Ah, você é um ideólogo? Não. Você que é um dogmático.